Era para ele ser um dos maiores investidores em dividendos do Brasil. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. O homem que construiu uma fortuna de dezenas de bilhões de dólares, que controlou algumas das maiores empresas do planeta e que transformou negócios aparentemente comuns em máquinas de gerar riqueza, não ficou bilionário porque perseguia dividendos. Na verdade, Jorge Paulo Lemann descobriu algo que muda completamente a forma como a maioria das pessoas enxerga investimentos. E quando você entende essa verdade, percebe por que milhões de investidores passam décadas correndo atrás de renda passiva enquanto poucos conseguem construir riqueza de verdade. O mais curioso? Essa descoberta aconteceu muito antes dos bilhões. Muito antes da fama. Muito antes de controlar cervejarias globais, redes de fast food gigantes do consumo mundial. Ela nasceu quando ninguém conhecia seu nome. Quando ele ainda era apenas um jovem tentando encontrar seu lugar no mundo. E a pergunta que fica é simples. Qual foi o segredo que Jorge Paulo Lemann descobriu antes de construir seu império bilionário, e por que essa lição continua sendo ignorada pela maioria das pessoas até hoje? Antes de continuar, comenta aqui de qual cidade você está assistindo e me diz uma coisa: você investe pensando em dividendos ou em crescimento? E claro, já deixa seu like e se inscreve para não perder as próximas histórias. Imagine o Rio de Janeiro dos anos 1940. O calor subindo do asfalto. O som das ondas quebrando na praia. Uma cidade que parecia viver entre o luxo e a improvisação. Foi nesse cenário que nasceu Jorge Paulo Lemann. Seu pai era um imigrante suíço. Um homem disciplinado. Metódico. Acostumado a enxergar o mundo através da lógica e da eficiência. Sua mãe também carregava fortes influências europeias. Dentro de casa existia uma combinação rara. Liberdade para pensar, mas disciplina para agir. Desde cedo, Jorge Paulo cresceu observando algo que mais tarde se tornaria uma marca registrada de sua vida. Resultados importavam. Não desculpas. Enquanto muitas crianças eram ensinadas a buscar conforto, ele aprendia que o mundo recompensava desempenho. Mas ninguém imaginava que aquele garoto magro, apaixonado por esportes, se tornaria um dos homens mais ricos do planeta. E o mais impressionante: o dinheiro não era sua principal obsessão. Existia outra coisa que o movia. Algo muito mais poderoso. E essa característica seria decisiva anos depois. Mas antes de descobrir qual era, ele precisaria enfrentar uma sequência de fracassos que quase ninguém conhece. Durante a juventude, Lemann desenvolveu uma paixão intensa pelo tênis. Não era apenas um hobby. Era uma obsessão. Horas e horas de treinamento. Repetição. Disciplina. Dor. Derrota. Vitória. Enquanto outros jovens buscavam diversão, ele estava aprendendo uma habilidade invisível. A capacidade de suportar desconforto por longos períodos. Sem perceber, o esporte estava moldando a mente que futuramente negociaria bilhões de dólares. Cada partida ensinava uma lição. Você pode estar perdendo agora. Mas o jogo ainda não acabou. Você pode errar um ponto. Mas ainda pode vencer o set. Você pode perder um set. Mas ainda pode vencer a partida. Anos depois, essa mesma mentalidade apareceria nos negócios. Porque construir riqueza funciona exatamente assim. Mas existe um detalhe curioso. O tênis abriu uma porta que mudaria completamente sua trajetória. Uma porta que o levaria para milhares de quilômetros de distância do Brasil. E foi lá que ele teve o primeiro contato com uma ideia capaz de transformar sua visão sobre dinheiro para sempre. Lemann conseguiu ingressar em uma das universidades mais prestigiadas do mundo. Harvard University. Para muitos jovens, aquilo seria o auge. O sonho realizado. Mas para ele, seria apenas o começo de uma crise. A adaptação foi difícil. Muito mais difícil do que as pessoas imaginam. Longe de casa. Longe dos amigos. Longe da cultura brasileira. E os resultados acadêmicos não eram exatamente brilhantes. Na verdade, houve momentos em que ele parecia completamente perdido. Imagine isso.
O futuro bilionário. O homem que mais tarde controlaria empresas gigantescas, sem saber exatamente o que fazer da vida. É uma cena que contradiz completamente a narrativa de sucesso instantâneo que vemos hoje. E talvez seja exatamente por isso que ela seja tão importante. Porque quase toda grande trajetória começa com incerteza. Mas foi justamente nesse período que algo chamou sua atenção. Ele começou a observar pessoas extremamente bem-sucedidas. Empresários, executivos, investidores. E percebeu uma característica em comum. Nenhum deles parecia obcecado por ganhos rápidos. Eles pensavam décadas à frente. Enquanto a maioria das pessoas procurava recompensas imediatas, aqueles homens estavam construindo máquinas que produziriam resultados por muitos anos. Essa ideia ficou gravada em sua mente. E mais tarde se transformaria em uma das bases de sua fortuna. Mas ainda faltava uma peça essencial do quebra-cabeça. E ela apareceria quando ele retornasse ao Brasil. Ao voltar para o país, Lehman entrou no mercado financeiro. Era um ambiente completamente diferente do que conhecemos hoje. Não existiam aplicativos. Não existiam influenciadores financeiros. Não existiam vídeos ensinando a investir. O mercado era dominado por poucos profissionais. E quem errava pagava caro. Muito caro. Foi nesse ambiente competitivo que ele começou a aprender as regras reais do dinheiro. E uma observação passou a incomodá-lo. Os investidores comuns estavam focados nos ganhos do momento. Os grandes vencedores estavam focados em ativos extraordinários. Parece a mesma coisa. Mas não é. A diferença entre essas duas visões vale bilhões. E em pouco tempo ele começaria a provar isso na prática. A carreira avançava rapidamente. Mas junto com os avanços vieram os erros. Operações que não funcionavam. Decisões equivocadas. Momentos de tensão. Períodos em que parecia que tudo poderia dar errado. Só que havia algo diferente em sua forma de pensar. Ele não tratava erros como tragédias. Tratava erros como mensalidades. O preço do aprendizado. Essa mentalidade acabaria criando uma vantagem gigantesca. Enquanto outras pessoas abandonavam o jogo após algumas derrotas, ele permanecia na mesa acumulando experiência. E então chegou o momento que mudaria tudo. Um movimento que poucos tiveram coragem de fazer. A criação do Banco Garantia. Quando essa instituição surgiu, parecia apenas mais um banco. Mas por trás das paredes existia uma revolução silenciosa acontecendo. Lehman e seus sócios estavam construindo algo inspirado nos maiores bancos de investimento americanos. Uma cultura baseada em meritocracia extrema. Performance. Resultados. Responsabilidade. Quem entregava resultados crescia. Quem não entregava, ficava para trás. Era um ambiente intenso. Competitivo. Quase brutal. Mas incrivelmente eficiente. E foi ali que nasceu uma das filosofias empresariais mais poderosas da história corporativa brasileira. Só que existe um detalhe pouco comentado. O Banco Garantia não foi apenas uma máquina de fazer dinheiro. Foi uma fábrica de líderes. E alguns desses líderes ajudariam a construir empresas que mudariam o mundo. Mas o que aconteceu em seguida transformaria Jorge Paulo Lehmann em algo muito maior do que um banqueiro. Transformaria seu nome em uma lenda dos negócios. E tudo começou com uma aposta que parecia arriscada demais até para os padrões dele. O Brasil dos anos 1980 era um lugar caótico para fazer negócios. Inflação disparando. Moeda perdendo valor. Crises surgindo uma atrás da outra. Empresas lutando para sobreviver. Enquanto a maioria dos empresários gastava energia tentando prever o próximo problema econômico, Jorge Paulo Lehmann começou a enxergar algo diferente. Em vez de olhar para a confusão do momento, ele procurava ativos que continuariam valiosos independentemente do cenário. Essa mudança de perspectiva parece simples. Mas foi justamente ela que o separou da maioria dos investidores. Porque enquanto muitos tentavam ganhar dinheiro com oscilações de curto prazo, Lehmann procurava construir posições em negócios capazes de gerar riqueza por décadas.
E foi nesse período que ele começou a formular uma conclusão que mais tarde ficaria evidente. Dividendos eram consequência, nunca o objetivo principal. Essa é a parte que muita gente não entende. A maioria dos investidores olha para uma empresa e pergunta: quanto ela paga? Lehman fazia outra pergunta: quanto ela pode valer daqui a 20 anos? A diferença parece pequena, mas é gigantesca. Porque uma empresa extraordinária pode multiplicar seu valor dezenas de vezes. Já uma empresa focada apenas em distribuir lucros pode limitar seu próprio crescimento. Essa lógica guiaria algumas das maiores decisões de sua carreira. E a primeira delas estava prestes a acontecer. Naquele momento, o mercado brasileiro ainda era fragmentado. Muitas empresas eram administradas de forma tradicional. Processos lentos, baixa eficiência, pouca meritocracia, pouca obsessão por resultados. Lehman enxergava uma oportunidade escondida. Se fosse possível adquirir empresas boas e transformá-las em máquinas de eficiência, o valor criado seria enorme. Mas essa teoria precisava ser testada. E o laboratório escolhido foi o setor de bebidas. À primeira vista, cerveja parecia um negócio comum. Nada de tecnologia revolucionária. Nada de inovação futurista. Nada que chamasse atenção. Mas justamente aí estava o segredo. As maiores fortunas do mundo raramente são construídas em negócios glamourosos. São construídas em negócios previsíveis. Empresas que vendem produtos consumidos todos os dias. Produtos que as pessoas continuam comprando em qualquer cenário econômico. Lehman percebeu isso antes da maioria. E decidiu agir. O movimento seguinte parecia ousado. Arriscado. Talvez até irresponsável para alguns observadores da época. Mas foi exatamente esse tipo de coragem calculada que definiria sua trajetória. A aquisição da Brahma iniciou uma transformação que poucos imaginavam. Por trás da negociação existia uma visão muito maior. Não se tratava apenas de vender cerveja. Tratava-se de criar uma organização extremamente eficiente. Uma máquina capaz de gerar crescimento contínuo. E foi aí que a cultura do Banco Garantia invadiu o mundo corporativo. Metas agressivas. Corte de desperdícios. Foco absoluto em desempenho. Promoção baseada em mérito. Para alguns funcionários, aquilo era inspirador. Para outros, assustador. Mas os números começaram a falar. E quando os números falam, o mercado escuta. Os resultados melhoravam. A produtividade aumentava. Os lucros cresciam. O valor da empresa disparava. Mas havia algo ainda mais importante acontecendo. Algo que revelava a verdadeira mentalidade de Lehman. Em vez de retirar grandes quantidades de dinheiro para consumo pessoal, ele continuava reinvestindo. Continuava expandindo. Continuava comprando novos ativos. É exatamente aqui que surge a verdade chocante sobre dividendos. Imagine duas pessoas. A primeira recebe dividendos e gasta tudo. A segunda utiliza o capital para adquirir empresas cada vez melhores. Quem acumulará mais riqueza ao longo de décadas? Lehman já tinha encontrado sua resposta. E essa resposta estava prestes a produzir bilhões. Mas antes disso, ele precisaria enfrentar uma das maiores apostas de sua vida. Uma aposta que poderia transformá-lo em lenda. Ou destruir tudo o que havia construído. No final dos anos 1990, surgiu uma oportunidade gigantesca. Uma oportunidade que fez muitos executivos perderem o sono. A fusão entre duas rivais históricas. De um lado, a Brahma. Do outro, a Antártica. Empresas que disputavam o mercado há décadas. Empresas com culturas diferentes. Histórias diferentes. Interesses diferentes. A simples ideia de unir essas gigantes parecia impossível. Havia resistência. Críticas. Desconfiança. Especialistas questionavam. Concorrentes observavam. Funcionários temiam o futuro. Mas Lehman enxergava algo que poucos conseguiam visualizar. Separadas, eram fortes.
juntas, poderiam dominar o mercado. Foi uma decisão cercada por tensão. Meses de negociações, pressões regulatórias, incertezas. Momentos em que tudo parecia prestes a desmoronar. Mas então aconteceu. Nascia a Ambev. Ambev. E naquele instante, o jogo mudou de patamar. O que parecia apenas uma fusão nacional era, na verdade, o primeiro passo de uma estratégia global. Uma estratégia tão ambiciosa que muita gente a considerava impossível. Mas Jorge Paulo Lemann não estava pensando no próximo trimestre. Nem no próximo ano. Ele estava pensando décadas à frente. E a próxima jogada provaria isso. A Ambev crescia. Os resultados impressionavam. Os lucros aumentavam. O valor da companhia disparava. Investidores celebravam. Mas Lemann continuava inquieto. Porque para ele existia uma diferença enorme entre ser líder em um país e ser líder no mundo. E foi então que surgiu uma ideia considerada loucura. Expandir internacionalmente. Não de forma tímida. Não gradualmente. Mas através de aquisições gigantescas. A maioria dos empresários brasileiros jamais cogitaria algo parecido. Mas Lemann sempre acreditou em pensar grande. Extremamente grande. A oportunidade apareceu quando negociações internacionais começaram a ganhar força. Cada reunião envolvia bilhões. Cada assinatura carregava riscos monumentais. Cada passo aumentava a pressão. E conforme os valores cresciam, também crescia o medo. Porque quanto maior a aposta, maior a possibilidade de erro. Mas existe algo curioso sobre pessoas extraordinárias. Elas não ignoram o medo. Elas simplesmente avançam apesar dele. Foi exatamente isso que aconteceu. A criação da AB InBev transformou o grupo em uma potência global. A AB InBev. De repente, um empresário brasileiro estava participando da construção da maior cervejaria do planeta. Uma empresa presente em dezenas de países. Controlando marcas conhecidas mundialmente. Gerando receitas gigantescas. E, principalmente, criando valor em escala global. Nesse momento, a fortuna de Lemann começou a entrar em outra dimensão. Mas o mais interessante não era o tamanho do patrimônio. Era a forma como ele havia sido construído. Porque praticamente tudo apontava para a mesma conclusão. A riqueza não veio da busca obsessiva por renda imediata. Veio da capacidade de identificar ativos excepcionais e permitir que eles crescessem durante décadas. É uma diferença sutil, mas que muda completamente o resultado final. E mesmo depois de atingir níveis que a maioria das pessoas jamais sonharia alcançar, ele ainda não estava satisfeito. Porque sua visão continuava avançando. E o próximo movimento levaria sua influência para muito além do setor de bebidas. Uma decisão que envolveria hambúrgueres, redes globais e bilhões adicionais. Mas ninguém imaginava que essa expansão também esconderia algumas das lições mais valiosas sobre riqueza, disciplina e liberdade financeira. E é justamente aí que a história fica ainda mais surpreendente. Quando a maioria das pessoas alcança um patrimônio gigantesco, algo curioso costuma acontecer. Elas desaceleram. Passam a proteger o que conquistaram. Evitam riscos. Buscam conforto. Mas Jorge Paulo Lemann parecia funcionar de maneira diferente. Quanto maior ficava seu império, mais ele pensava em novas oportunidades. Não porque precisasse de mais dinheiro, mas porque era apaixonado pelo jogo. O jogo de encontrar empresas subestimadas. Melhorar sua gestão. Criar valor. Multiplicar resultados. Era como um enxadrista observando um tabuleiro que poucas pessoas conseguiam enxergar por completo. E foi justamente nessa fase que ele participou de algumas das aquisições mais comentadas do mundo corporativo. Uma delas chamou a atenção global. A aquisição do Burger King. Burger King. Muitos observadores ficaram confusos. O que uma das mentes mais respeitadas do mercado financeiro estava fazendo no setor de fast food? Mas para Lemann, a lógica era a mesma de sempre. Não importava se era cerveja. Não importava se era banco.
Não importava se era hambúrguer. O que importava era a qualidade do negócio e a capacidade de execução. Enquanto outros enxergavam apenas uma rede de restaurantes, ele enxergava uma marca global com enorme potencial de crescimento. Mais uma vez, a estratégia foi familiar. Eficiência, meritocracia, disciplina operacional, controle de custos, foco em resultados. E novamente o valor criado foi gigantesco. Mas existe um detalhe importante. Se você observar toda a trajetória de Jorge Paulo Lemann, perceberá um padrão repetido inúmeras vezes. Ele raramente perseguia dinheiro diretamente. Ele perseguia excelência. O dinheiro vinha depois. Essa diferença parece filosófica. Mas na prática ela muda tudo. Porque quem corre atrás apenas de dinheiro geralmente toma decisões de curto prazo. Quem constrói excelência acaba criando riqueza como consequência. E foi exatamente isso que aconteceu ao longo de sua vida. Mas nem tudo foram vitórias. E essa é uma parte da história que muitos preferem ignorar. Porque as grandes fortunas também carregam cicatrizes. Ao longo da trajetória, existiram aquisições que enfrentaram dificuldades. Existiram períodos de pressão intensa. Existiram decisões questionadas pelo mercado. Existiram crises globais. Mudanças econômicas. Momentos em que bilhões de dólares estavam em jogo. Imagine acordar sabendo que uma única decisão pode impactar milhares de funcionários e bilhões em valor de mercado. Imagine carregar esse peso diariamente. É fácil admirar o sucesso. Mais difícil é compreender a pressão que vem junto dele. E talvez seja justamente essa pressão que separa quem sonha de quem executa. Porque em momentos de incerteza, a maioria das pessoas paralisa. Lema aprendeu a decidir. Mesmo sem garantias. Mesmo sem certezas. Mesmo sem saber exatamente o resultado. E essa habilidade vale uma fortuna. Mas existe uma pergunta que ainda precisa ser respondida. Se dividendos não foram a principal fonte de sua riqueza, então qual foi a verdadeira descoberta que mudou sua vida? A resposta começa com uma cena simples. Imagine uma pequena árvore. Nos primeiros anos ela parece insignificante. Cresce devagar. Produz pouco. Quase ninguém presta atenção nela. Mas conforme os anos passam, suas raízes se aprofundam. Seu tronco se fortalece. Sua copa se expande. Até que chega um momento em que seu crescimento parece explosivo. O patrimônio de Lehman foi construído exatamente assim. A maioria das pessoas quer colher frutos imediatamente. Ele passou décadas fortalecendo as raízes. Essa é a grande verdade que ele compreendeu antes dos bilhões. O verdadeiro poder não está no dinheiro que uma empresa distribui hoje. Está na capacidade que ela possui de gerar muito mais valor amanhã. Por isso, ao longo da vida, ele sempre demonstrou preferência por negócios excepcionais. Negócios capazes de reinvestir capital de forma eficiente. Negócios capazes de crescer continuamente. Negócios capazes de multiplicar resultados ao longo do tempo. Quando uma empresa consegue fazer isso, acontece algo extraordinário. O crescimento passa a trabalhar para você. Ano após ano. Década após década. E é exatamente aí que surge a força dos juros compostos em sua forma mais poderosa. Não apenas em uma conta bancária, mas dentro de empresas inteiras. Empresas que crescem, expandem mercados, aumentam lucros, compram concorrentes, ganham escala e se tornam cada vez mais valiosas. Essa mentalidade explica boa parte da fortuna construída por Lehman. Ela também explica por que tantas pessoas passam a vida inteira investindo sem alcançar liberdade financeira. Porque muitas vezes estão olhando para a renda gerada hoje e ignorando o crescimento que pode acontecer amanhã. E atenção! Isso não significa que dividendos sejam ruins. Muito pelo contrário. Dividendos são importantes. Podem ser excelentes ferramentas. Podem gerar renda. Podem trazer previsibilidade. Mas a grande lição é outra. Dividendos são consequência da criação de valor.
não substituem a criação de valor. Essa diferença mudou a vida de Jorge Paulo Lemann. E pode mudar a forma como você enxerga investimentos para sempre. Conforme os anos avançavam, sua fortuna alcançava níveis impressionantes. Bilhões de dólares. Participações em empresas globais. Influência internacional. Reconhecimento mundial. Mas algo curioso acontecia. Quem convivia com ele frequentemente relatava hábitos relativamente simples. Disciplina. Controle. Foco. Pouca ostentação comparada ao tamanho de sua riqueza. Isso acontece porque a mentalidade que constrói uma fortuna raramente é a mesma que busca exibi-la. A riqueza verdadeira geralmente nasce de decisões silenciosas. Pequenos hábitos repetidos. Anos de consistência. Capacidade de adiar recompensas. E talvez essa seja uma das maiores lições de toda essa história. Porque quando vemos um bilionário, normalmente enxergamos apenas o resultado final. Vemos os bilhões, as empresas, as manchetes. Mas não vemos as décadas de preparação, as dúvidas, os erros, as derrotas, os riscos assumidos, os sacrifícios invisíveis. Não vemos o jovem estudante tentando encontrar seu caminho. Não vemos o atleta aprendendo disciplina nas quadras de tênis. Não vemos o investidor errando operações. Não vemos o empresário enfrentando negociações tensas. Só vemos a linha de chegada. E é justamente isso que torna a história enganosa. Porque o patrimônio foi construído muito antes de aparecer nas listas de bilionários. Foi construído nas escolhas, nas mentalidades, nos princípios. Foi construído quando ninguém estava olhando. E talvez seja exatamente aqui que esta história encontre você. Porque, independentemente do valor da sua conta bancária, você também está construindo algo neste momento. A pergunta é: você está construindo frutos ou raízes? Está pensando apenas no próximo mês ou nos próximos 20 anos? Está buscando ganhos rápidos ou ativos capazes de crescer continuamente? Jorge Paulo Lemann não descobriu uma fórmula mágica. Não encontrou um atalho secreto. Não ganhou na loteria. O que ele descobriu foi algo muito mais poderoso. Que riqueza duradoura nasce quando você aprende a pensar diferente da maioria. Quando troca a ansiedade do curto prazo pela paciência do longo prazo. Quando para de perseguir apenas o dinheiro e começa a perseguir valor. E talvez essa seja a verdade mais chocante de todas. O homem que construiu uma fortuna bilionária não ficou obcecado pelos dividendos que recebia. Ele ficou obcecado pelas empresas que poderia construir, pelas oportunidades que poderia desenvolver, pelo valor que poderia multiplicar. Os dividendos vieram depois. Os bilhões vieram depois. A fama veio depois. Tudo veio depois. Porque antes de existir riqueza financeira, existia riqueza de pensamento. E quando você entende isso, percebe que a verdadeira liberdade financeira não começa na sua carteira. Ela começa na sua forma de enxergar o tempo. Se existe uma lição capaz de resumir toda a trajetória de Jorge Paulo Lemann, é esta. Os maiores resultados da vida pertencem àqueles que conseguem plantar por anos aquilo que a maioria abandona em poucos meses. E no fim das contas, a fortuna não recompensa quem corre mais rápido. Ela recompensa quem permanece no jogo por tempo suficiente para deixar o crescimento fazer seu trabalho. Porque dinheiro pode ser perdido. Empresas podem mudar. Mercados podem oscilar. Mas uma mentalidade capaz de criar valor continuamente, essa pode gerar riqueza por uma vida inteira.